É muito bom quando a gente cria os nossos doces e eles fazem muito sucesso, as pessoas gostam bastante. Quando a gente consegue criar um doce que é diferenciado, um doce que representa bem a gente, enfim, e a gente recebe todo aquele feedback que as pessoas estão amando, não é? Mas a gente sabe muito bem que quando a gente vai pra prática colocar a mão na massa para poder criar esses docinhos diferentes, não é bem assim tão fácil a realidade, não é? Você fica ali queimando os neurônios, fica pensando naquele docinho, como você pode se diferenciar, aonde quer que você esteja. Seja porque você tá ali sentada no sofá assistindo televisão, mas no final das contas você não tá assistindo nada porque você tá ali perdida nos seus pensamentos, só pensando como você pode criar um doce novo, ou então quando você tá ali dirigindo, você também tá pensando nisso, quando você tá cozinhando, você tá pensando nisso, enfim, isso não sai da sua cabeça. Você fica ali só queimando os neurônios, esperando aquele momento eureka em que finalmente a criatividade vai vir, a inspiração vai vir e você vai conseguir criar um doce novo, um doce que vai fazer muito sucesso. Bom, gente, na verdade não precisa ser assim. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar a criatividade a seu favor e criar os seus doces sem você ter que ficar aí queimando muitos neurônios, sem você ter que ficar passando por essa situação toda. E uma coisa eu ainda posso te dizer, criatividade dá lucro. Então bora para esse vídeo para você descobrir como você vai usar a sua criatividade e ter mais lucro com ela. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no Coisa de Doceira. Eu sou Juliana Pimenta e como você viu no vídeo de hoje, a gente vai falar como você pode usar a sua criatividade para ter mais lucro com seus doces finos. E nesse vídeo aqui eu vou primeiro te mostrar como a criatividade dá lucro, depois eu vou te mostrar como que você usa ela a seu favor e por fim eu ainda vou te mostrar como você consegue usar um doce que está fazendo muito sucesso por aí, que é o ninho com Nutella, e como você consegue fazer uma releitura desse doce para a sua linha. Então agora vamos começar primeiro entendendo por que a criatividade te dá mais lucro. Eu quero que você comece vendo esses dois doces aqui. Aqui eu tenho um copinho de limão e aqui eu tenho o meu sushi de limão. Bom, como você pode reparar, esses dois doces aqui, eles são basicamente iguais. Aqui eu tenho um copinho de chocolate com uma mousse de limão dentro e um merengue suíço por cima. Já nesse outro doce aqui, eu tenho uma casquinha de chocolate com a mesma mousse de limão dentro e o mesmo merengue suíço por cima. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Qual desses dois doces você acha que eu consigo vender num valor mais alto? Aproveita, já pausa esse vídeo aqui e me conta aqui embaixo nos comentários. Você acha que eu vendo um valor mais alto o copinho de limão ou o sushi de limão? Se você respondeu que eu vendo num valor mais alto o sushi de limão, então você acertou. Sim, o copinho de limão eu consigo vender ele a R$4. Já o meu sushi de limão eu consigo vender ele a R$5,50. Mas daí você pode me perguntar, Tá, Juliana, mas esses dois doces são praticamente iguais, é o mesmo copinho de chocolate, a mesma mousse de limão dentro e o mesmo merengue por cima, por que você consegue vender o sushi de limão num valor mais alto? gente, a diferença aqui é porque na verdade eu tô usando uma técnica diferente. Os ingredientes aqui são basicamente os mesmos, mas quando eu uso uma nova técnica, por exemplo aqui que eu usei ali o transfer e eu moldei essa casquinha à mão, eu já trago um diferencial para o meu doce. E o meu cliente, ele consegue perceber isso. E ele valoriza isso. Então ele também está disposto a pagar mais por esse doce. Então o primeiro segredo é, na verdade, você entender que quando você usa a sua criatividade e diferentes técnicas, você consegue sim pegar um doce que já faz sucesso, você consegue fazer uma releitura e trazer um doce diferenciado para o mercado. E isso significa também mais dinheiro no seu bolso. Bom, mas agora vamos entender um pouquinho mais como que funciona essa questão da criatividade. Bom, como a gente falou um pouquinho aqui no começo do vídeo, às vezes pode ser muito complicado, né? Você quer criar alguma coisa nova, mas as ideias não vêm, você fica ali pensando e pensando e pensando e nada de sair ideia nenhuma da nossa cabeça. Acontece isso com você também? Bom, gente, o que é importante de você entender aqui é que
Quando você vai criar um doce novo, você precisa de duas coisas. A primeira coisa que você precisa, na verdade, é ter referências. E a segunda coisa que você vai precisar é ter um repertório de técnicas. Bom, vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui no que é que isso significa. As referências, elas estão aí por toda parte. Você tem aí referências em todos os lugares onde você vai. Então, você pode ter referências quando você está andando na rua, é alguma coisa nova que você provou, alguma coisa nova que você viu, de repente um doce, um chocolate, uma sobremesa, né, que você provou num restaurante, ou alguma coisa que você viu na vitrine de uma loja, ou mesmo as referências você pode buscar na internet. As redes sociais estão aí cheias de referências para você. Além disso também, você consegue buscar referências em livros. Eu particularmente adoro olhar livros de confeitaria, por mais que sejam de sobremesas ou até de doces maiores, porque ali eu consigo pegar muita ideia de decoração. Eu consigo pegar ali também ideias de novas técnicas para eu poder usar nos meus doces. Então, o primeiro ponto aqui é, na verdade, você estar aberta para as coisas que estão ao seu redor. É você estar sempre de olho e pegando várias referências. Muito bem, aí você já tem as suas referências, guarda-las ali um pouquinho. Vamos falar agora sobre as técnicas. Quando você tem um repertório de técnicas, né? Então quando você conhece várias técnicas diferentes dentro da confeitaria, isso te abre um leque enorme de doces que você pode fazer. Por quê? Porque você consegue mesclar essas diferentes técnicas. Então você consegue fazer exatamente o que eu fiz aqui, por exemplo, com o meu sushi. Eu consigo pegar aquela ideia, por exemplo, do copinho de limão, mas aplicando técnicas diferentes, eu consigo transformar ele num doce completamente novo, num doce completamente diferente. E aí, então, o segredo aqui tá em justamente você mesclar as suas referências junto com as técnicas que você conhece. E quanto mais referências você tiver e mais técnicas você conhecer, mais fácil vai ser esse processo criativo para você poder criar novos doces. Mas aqui eu queria, na verdade, te dizer o seguinte: não necessariamente você precisa criar um doce totalmente do zero. Você não precisa partir de um sabor, uma decoração, uma combinação, ingredientes, enfim, tudo do zero. É muito mais fácil você olhar para o mercado, ver o que está funcionando e fazer a sua própria releitura disso. É inclusive o que eu vou te mostrar daqui a pouquinho quando a gente falar do ninho com Nutella. Então, o que acontece? Quando você olha para o mercado, vê alguma coisa que está funcionando, por exemplo, o ninho aqui, o brigadeiro de ninho com Nutella. E aí você para pensar como que você pode usar as suas técnicas, as suas referências para criar um novo doce, você tem maiores chances de sucesso. Por quê? Porque esse é um sabor que ele já foi testado, já foi validado na vida real. Você sabe que ele é um sabor que faz muito sucesso. A sua função aqui tá em, na verdade, trazer ele de uma forma diferente. Só para você não ser mais um doce de ninho com Nutella no mercado igual a todos os outros. É justamente quando você traz essa coisa diferente que você consegue se destacar mais. É ali que o seu cliente começa a valorizar mais também o seu trabalho. Aí aqui só para você entender e ter uma ideia. Se eu falar para você assim, olha, eu quero criar um doce novo, vou ficar aqui pensando num sabor, já sei, vou criar um brigadeiro de jiló. Acho que isso não vai fazer muito sucesso, né? Pode até criar um certo estranhamento. Eu nem sei se as pessoas gostam de jiló. Bom, não sei, eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam, mas enfim, o ponto aqui é, se você olhar aqui, só vamos fazer uma pesquisa rapidinho no Google para ver o que as pessoas pesquisam. Se eu jogar aqui brigadeiro de jiló, você pode ver que não tem pesquisa nenhuma, né? Mas se eu jogar um brigadeiro de ninho, a gente consegue ver que existe um interesse no mercado, certo? Então aqui isso também reforça a ideia que você pode sim seguir com sabores que fazem sucesso, mas sempre dando um toque a mais, sempre colocando o seu algo a mais. Bom, mas agora vamos entender como que você pode fazer isso na prática. Vamos então pegar aqui esse doce de ninho com Nutella. O brigadeiro de ninho com Nutella tradicional, normalmente ele é redondinho, é o brigadeiro de ninho, vai essa pitanguinha de Nutella por cima. Mas então, como que você pode fazer ele de uma maneira diferente? Bom, então já que a gente já sabe aqui que as pessoas têm interesse no brigadeiro de ninho, mas não tem no brigadeiro de jiló, já tá provado aqui que a gente não precisa ficar aí inventando a roda. A gente pode usar alguma coisa que já existe e mostrar ela de uma maneira diferente.
Bom, o segredo aqui tá em você entrar na sua cozinha e fazer testes. Sim, gente, você precisa entrar e testar bastante. Então você pode testar combinações diferentes usando aquele sabor, você pode testar acabamentos diferentes, testar diferentes técnicas, para daí sim você olhar ali todas essas opções e ver qual tem mais a sua cara, qual que você gosta mais, qual que combina mais com a sua linha, qual que dá um toque especial ali no seu cardápio, enfim. Vamos ver agora então algumas opções de técnicas que você pode usar e de acabamentos que você poderia fazer nesse seu doce. Bom, eu quero começar te mostrando esse doce aqui. Você poderia, por exemplo, fazer um petit verre de ninho. Aqui você tá trazendo sim o sabor do ninho, só que você tá colocando ele nesse copinho de vidro super delicado e aí, em vez dele ser uma bolinha redonda como todo mundo faz, aqui você vai trazer ele inclusive num outro ponto. Você vai fazer ele no ponto de colher. E aí você até consegue comer, a pessoa consegue comer, ele é mais cremoso, mais bacana. Então aqui essa seria uma forma de você trazer ele. Mas daí você pode pensar e falar, poxa, não, eu ainda gosto dele redondinho, quero me inspirar nisso, mas quero dar um outro acabamento. Muito bem, e se você usasse uma técnica de você banhar esse doce? Então você poderia fazer o brigadeiro de ninho e você poderia, por exemplo, banhar num chocolate branco e fazer uma outra decoração. Dessa forma, você também já traz um diferencial. E vou mais longe. Se inclusive você quiser rechear ele com a Nutella, você pode. Você recheia o brigadeiro com a Nutella, banha ele no chocolate e até a hora que a pessoa for provar, maravilhoso, ainda tem aquela surpresa dentro. Bom, mas aí pode ser que você olhe para sua linha e fale, eu já tenho muitos doces enroladinhos, quero trazer um formato diferente. Muito bem, você poderia fazer, por exemplo, uma caixinha recheada de ninho, como essa daqui da foto. Então você poderia fazer a casquinha ali de chocolate, de novo o ninho num ponto de pitangá. Você pode daí também brincar com decoração, por exemplo, aqui eu fiz com essas bolinhas. Bom, já uma outra opção seria você ir numa forma mais clássica mesmo, então, por exemplo, você poderia fazer um mix de um brigadeiro de ninho com um brigadeiro de Nutella, onde você passa, por exemplo, no açúcar e faz uma decoração de pasta americana. Aí aqui ele tá um pouco mais próximo, mas ele já tá um pouquinho diferente porque ele não vai ser aquela versão onde você vai ter ali o ninho sempre com aquela pitanguinha em cima. E aí, por fim, eu quero te trazer uma outra ideia, que seria esse daqui, que é o meu ninho chique. Nesse daqui a gente está trazendo o ninho num formato super diferente, dentro dessas duas pastilhas e com esse aplique de pasta americana por cima. Só que esse daqui, ele ainda tem mais uma vantagem, porque nesse formato aqui você ainda consegue personalizar o seu doce. Então você ainda consegue oferecer ainda esse diferencial para o seu cliente. Seja personalizando ali, porque você vai fazer, por exemplo, com as iniciais, ou com um número, vamos supor, se fosse uma festa de 15 anos, ou enfim, se fosse uma festa infantil, você consegue personalizar ele. Então, percebe aqui como a gente partiu ali de um sabor que todo mundo faz e sempre faz igual, e como eu consegui te mostrar aqui 5 opções diferentes que você poderia fazer pro seu cardápio. É claro que aqui eu não tô dizendo que você precisa colocar essas 5 opções no seu cardápio. A ideia não é essa. A ideia é justamente você explorar essas técnicas diferentes, explorar acabamentos diferentes e escolher uma pro seu cardápio. Depois, por exemplo, vamos supor que você escolheu fazer ali o ninho chique, mas você adorou a ideia do petit verre. Tudo bem, você até pode trazer o petit verre para a sua linha com um outro sabor. Aí depois você pode usar a sua criatividade. E aqui o que eu quero que você perceba também é que quando você usa a sua criatividade e cria essas diferentes versões dos doces, isso também te permite aproveitar outras oportunidades. Porque, por exemplo, eu poderia ter uma versão do meu doce de ninho para casamento, eu já poderia fazer uma outra versão dele para uma festa de 15 anos e uma outra versão, por exemplo, para uma festa infantil. Aqui, com poucas adaptações, eu consigo oferecer aquele sabor para diferentes tipos de evento e aproveitar diferentes oportunidades. Bom, mas o fato é que esse assunto de criatividade dá pano para manga e se a gente continuasse falando aqui, esse vídeo ia ficar interminável. Então, se você gosta desse assunto de criatividade,
eu vou deixar aqui um outro vídeo de uma gravação de uma live onde eu fiz ao vivo e a cores 9 decorações diferentes para um doce de Nutella. É só você clicar aqui se você quiser ver elas. Ou então, se você quer saber como você pode aproveitar 3 oportunidades diferentes com o mesmo doce, eu deixei esse outro vídeo aqui para você assistir. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um grande beijo. Tchau!